O Lula não deu muita bola ao aparente gesto magnânimo do Trump de se dispor a conversar pelo telefone com o governo brasileiro. O Lula, logicamente receoso de que aquilo seja uma armadilha do Trump para enquadrá-lo e talvez até aumentar ainda mais as tarifas que ele já impôs ao Brasil. Ele não fez isso com a União Europeia, não fez isso com o Canadá e acaba de taxar a Suíça, olha logo, a Suíça com 39% sobre os relógios suíços e os vinhos suíços. Vamos começar lendo esse material aqui da Folha, dizendo: após sinal de Trump, Lula fala em abertura ao diálogo, mas diz trabalhar em resposta a tarifas dos Estados Unidos. Abre aspas. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições, afirma Lula. O presidente escreveu nas redes sociais nesta sexta-feira: neste momento estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano. Aquilo, na verdade, contém o protesto do presidente brasileiro contra aquelas medidas totalmente desproporcionais e, além do mais, inexplicáveis, porque o Brasil tem déficit comercial com os americanos e não justifica nenhum tipo de medida comercial, financeira contra o nosso país. O presidente americano também disse que ama o povo brasileiro e que as pessoas que lideram o Brasil fizeram coisa errada, em provável referência ao ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alvo de sanções do governo americano. Ainda que Lula tenha adotado a postura de defesa da soberania nacional, diz esse material da Folha, o governo brasileiro vinha insistindo em reabrir os canais de negociações com os Estados Unidos, mas sem muito sucesso até esta semana, quando o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reuniu-se em Washington com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Agora a gente vai, esse receio que tem o governo brasileiro de entabular conversações diretas com o presidente americano. Olha aqui esse material do Globo dizendo: por que a Suíça recebeu uma das maiores tarifas de Trump? Taxa passou de 31% para 39%, chocando os suíços. Uma das hipóteses para explicar a mudança é que o presidente americano quer reduzir medicamentos que têm forte produção no país. Ou seja, chantagem pura e simples. Não é? E o que dizer do que o Trump fez com a União Europeia? Ele pura e simplesmente estabeleceu lá, não é? Primeiro exigiu aquela tarifa de 30% sobre todos os produtos europeus. Os europeus se encolheram e tudo, e foram ao próprio Trump ali na Escócia. E o Trump disse: tá bom, eu vou ser condescendente com vocês, vou baixar para 15%, mas exijo que vocês comprem 780 bilhões de energia dos Estados Unidos. Ora, a Europa só, no ano passado, só tinha comprado 66 bilhões. Então, ao longo de 3 anos, comprar 760 bilhões de dólares de energia, coisa absolutamente desproporcional e muito fora do alcance dos europeus, que estão em profunda crise econômica, depois que abandonaram o
petróleo russo e o gás russo por pressão dos americanos, que estão vendendo gás liquefeito para a Europa. Então, lembre-se que a Rússia, né, tinha construído aquele gasoduto importantíssimo, estrategicamente também para a Europa, que diga a Angela Merkel, mas que acabaram explodindo o gasoduto depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. Bom, e o Canadá? Né? O Canadá também foi punido. Foi punido agora por quê? Porque ousou dizer que pretende reconhecer a criação do Estado da Palestina, uma tese que confronta com a ideia do Trump de que o Israel não pode ser contraditado, não pode ter qualquer tipo de oposição nessa posição israelense de não permitir a criação do Estado palestino. Pois é, só que o Canadá depende, né, tem sua economia muito atrelada, muito a reboque dos Estados Unidos. Imagine só que 70% ou mais de suas exportações vão para os Estados Unidos. Como é que se deixa chegar a uma situação dessa? Que país é esse? A gente se lembra que no passado, não muito longínquo, o Canadá tinha algumas pretensões, algumas veleidades ali libertárias, independentes. Havia até o Quebec livre, o Quebec que é a província francesa, porque o Canadá tem um sistema de 2 governos, né? Do Quebec, que é ligado à antiga colônia francesa, e o Canadá inglês, que é ligado ainda à Inglaterra. Aliás, tem ainda um governador da Inglaterra no Canadá. Mas mesmo assim, esse movimento independentista acabou se dissolvendo no tempo. Eu me lembro que o general Charles de Gaulle gostava muito de proclamar, né, de dizer assim, olha, Quebec livre, Quebec livre. Mas aquilo se perdeu no tempo, sobretudo depois da morte do de Gaulle, lá por 1969. Agora, uma outra demonstração de que não só o Brasil não se dispõe a obedecer às ordens do Trump, nem da administração americana. Na Colômbia, uma juíza de primeira instância, Sandra Heredia, acaba de condenar o ex-presidente Álvaro Uribe, aquele mesmo presidente da época do Estado paramilitar, do Estado do chamado narco-estado, e muito ligado aos narcotraficantes. Esse presidente foi condenado por essa juíza a 12 anos de prisão, só que domiciliar, mas mesmo assim constitui uma grande humilhação para o ex-presidente e principalmente para os americanos lá que dão apoio ao Álvaro Uribe. Inclusive, o secretário de Estado de hoje, não é, que é o cubano, de origem cubana, o Marco Rubio, muito ligado àquela máfia ali anti-Cuba, e que pontificou no Congresso americano e que tem até uma pequena base, dos chamados loucos cubanos, né? São 3 parlamentares que ficam ali sempre pedindo medidas extraordinárias de ataque a Cuba, de invasão a Cuba. E, ao mesmo tempo, isso também coincide com a defesa que hoje fez o próprio Alexandre de Moraes, o juiz brasileiro, alvejado com aquelas cortes, aqueles bloqueios no cartão de crédito e com sua vida financeira privada. O que diz aqui em seu discurso Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes? Também de viva voz, áudio e vídeo, ameaças às esposas e familiares
citando nominalmente as esposas do ministro Gilmar, do ministro Cristiano Zanin, demonstrando não existir limites para a ousadia e covardia dessa organização criminosa, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada. Será integralmente responsabilizada. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem, ainda há tempo caso você aceite a torpe equação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira.